Bom dia oficialmente agora. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que é um dia muito importante, tanto para a minha vida quanto para a vida da Juliana, né, que estamos debutando os dois. Ela vai virar, depois das variações, ela pode mudar de fase, né, ou não, e eu estou mudando de fase porque é a minha primeira doutoranda, e por esses dias, compartilhando com vocês, eu fui agraciado com a Bolsa PQ, né, a parte do Estado, junto com o CNPq, fui pleiteado, que eu estava pleiteado há muito tempo, e fui contemplado, né, é uma alegria imensa, porque pelo menos ali a gente aumenta no mínimo o número de negros, né, no panteão dos PQs, tá? Então isso é bom também. Estamos na banca da Juliane Galindo, cujo título é Expressões de Violência na Escola, Tensões Sociais e Raciais. Minha presença te incomoda? É um questionamento, cuja banca é composta pelo professor Dr. Christian Moleca Moeua, que sou eu orientador, que também sou examinador, professor Marcelo Vitor da Rosa, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, programa de Campo Grande, e aqui da UANA também, o professor José Eduardo de Oliveira Lanucci, que é UFMS/Unesp, né, que ele está transitando para a Unesp, passou no concurso lá, o professor Dr. Alexander da Silva, que é da Unesc, né, Santa Catarina, o professor Otávio Henrique Ferreira da Silva, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e professor doutor Alexandre Fernandes Vaz, da Universidade Federal de Santa Catarina. A banca terá a seguinte dinâmica: iniciaremos pelos membros externos, no caso o professor Alexandre, a gente já combinou mais ou menos, cada um terá de 20 a 30 minutos para colocar suas questões, arguições, lembrando que aqui agora é defesa, ou seja, o que foi apresentado é o trabalho final, o que está sendo apresentado é o trabalho final, então terá suas arguições, 20 minutos, caso queira, acionará a doutoranda para responder, debater, depois passamos para o segundo arguidor, e depois chegamos até os membros internos, né? A depender do andamento, a gente faz as primeiras 3 arguições, fazemos um intervalo de 5 minutos, depois continuamos com as outras 2 arguições. Ao final, sairemos os membros da banca para uma sala separada para fazer o veredito, né, aprovado ou reprovado, e voltaremos à sala. A doutoranda terá, a partir de agora, de 15 a 20 minutos marcados. Veja aí quais os slides que podem ser pulados, né, mas para a gente ficar nesse tempo de 20 minutos como teto mesmo, e depois passo a palavra imediatamente ao professor Dr. Alexandre Fernandes Vaz, a quem eu agradeço, assim como em nome dele, agradeço a todos os membros, pela gentileza, isso é importante remarcar, pela gentileza de ler o texto em 15 dias, né? Isso não é comum, não é de praxes, mas eles se propuseram. A banca é composta só por homens? Sim, não vejo qual é o problema nisso. Por favor, Juliana. Bom dia. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos os membros da banca, né? Principalmente meu orientador, familiares e amigos que estão aqui, né, que estão contribuindo imensamente com o meu crescimento pessoal e acadêmico e profissional também, né? Então, como o professor Christian falou, minha pesquisa é intitulada, após a banca de qualificação, né, houve a modificação do tema, do título, né, Expressões de Violência na Escola, Tensões Sociais e Raciais, né, minha presença o incomoda, né? Então, eu sou a Juliana Suemi Winkler Oshiro Galindo, né, orientada pelo professor Dr. Christian Moleca Moeua, nossa área de concentração em educação e a linha de pesquisa Educação, Cultura e Sociedade. Bom, é importante sempre salientar, né, que essa pesquisa, a minha tese, ela é parte do programa de pesquisa Teoria Crítica para o Inconformismo, a não identidade como telos das relações étnicas e raciais,
como objetivo geral explicitar, compreender e analisar as relações sociais tensionadas e tangenciadas por tensões étnicas e raciais no contexto da educação básica, nomeadamente no Centro de Educação Infantil de 0 a 5 anos em Mato Grosso do Sul, né, e ele tem um financiamento PQ, né. Bom, o interesse pelo tema, né, eu trouxe na tese uma apresentação falando da minha caminhada, né, da minha jornada, durante o mestrado, eu fiz a pesquisa, né, explorei o assédio moral nas relações de trabalho, no telemarketing, né, dentro da polícia militar, e aí durante a minha trajetória eu enfrentei diversas formas de discriminação e preconceito, né, especialmente por ser mulher, por encarar aí uma gestação, né, e aí eu sempre reforço, né, que ser mulher, mãe, pesquisadora, em um ambiente acadêmico, ele trouxe desafios adicionais, né, mas também fortaleceu a minha determinação em investigar as barreiras invisíveis, né, que afetam, né, as mulheres e os grupos minoritários. E o meu interesse, então, depois em buscar o doutorado, era investigar, então, essas violências que permeavam aí a academia, né? Porém, com alguns desafios e ainda a dificuldade de receber um aceite, né? Nós recalculamos a rota e buscamos, então, procurar investigar as manifestações, as expressões de violências dentro de uma escola, né? É um tema que se revelou fundamental para compreender as dinâmicas de poder e a exclusão no ambiente educacional. A tese ela foi organizada, né, dessa forma, com a minha apresentação, uma introdução, né, com 5 sessões, né, iniciando com os caminhos da investigação científica, trouxe, né, na sessão 2 a personalidade autoritária, com algumas aproximações contextuais. Eu até falo que eu fui, não sei se eu fui um tanto ambiciosa, eu fui, né, tentar trazer essa aproximação entre o antissemitismo e o racismo, né, uma interseccionalidade dessas violências. Na sessão 3, eu vim trazendo as complexidades das tensões sociais e raciais, né, entre a formação da subjetividade de educação, as conexões entre a personalidade autoritária e a personalidade racista. E a sessão 4, eu trouxe as expressões de violências registradas nos cadernos de ocorrências, né, das turmas dos 9º anos, que foi um recorte que nós optamos. Entrei com as considerações finais, eu falo que são considerações finais porque não é uma pesquisa que está fechada, há outras possibilidades, né, de aprofundamento, né, e aí eu coloquei em anexos, né, são documentos importantes que mais para frente eu vou falar, que como a pesquisa ela passou pelo comitê de ética, eu tive todo um cuidado, né, para poder ser aprovado, então há algumas exigências documentais, né, um termo de consentimento livre esclarecido, a carta de anuência da instituição, né, e depois eu entro em anexos registros na íntegra, né, dos cadernos de ocorrências dessa turma. Bom, na introdução, né, assim, eu começo falando que a violência escolar é um problema significativo, que afeta milhões de estudantes em todo o mundo, com consequências negativas para a sua saúde física e mental, né, bem como seu desempenho acadêmico e social. A minha pesquisa, ela se insere nesse contexto, buscando integrar diferentes perspectivas teóricas para oferecer uma visão mais abrangente e complexa das dinâmicas de violência no ambiente escolar. E, inicialmente, ela tinha um objetivo de abranger toda a comunidade escolar, né, estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, mas durante a aplicação dentro de uma sala, de uma turma específica do 9º ano, um incidente, ele revelou uma necessidade de focar, né, nos registros, né, dos cadernos, que até então eu ainda não tinha a noção, a dimensão do que era esse instrumento, né, dentro do ambiente escolar. Esse episódio, né, como eu relatei, de 2 estudantes que entraram em conflito dentro de sala, né, uma menina entrou com uma provocação, essa menina branca, ela beliscou o mamilo do colega, né, de um menino não branco, ele pediu para parar, ela ficou com mais raiva, né, ela torceu mais ainda o mamilo dele e ele revidou,
né, torcendo o mamilo dela de volta. Então, esse episódio, ele proporcionou uma visão, eu acredito, mais realista das interações entre os estudantes, permitindo uma análise mais aprofundada dessas relações de poder que acontece dentro, né, das tensões sociais e raciais, bem como dos padrões de comportamento violento dentro da escola, né. Então, nós entramos com a tese, né, de que essas tensões, elas estabelecidas na escola, elas são um fator significativo na ocorrência e configuração da violência escolar, né, e o objetivo ele foi investigar, a partir dos cadernos de ocorrências do 9º ano, do Ensino Fundamental 2, as expressões de violências no ambiente escolar, às luzes das tensões sociais e raciais, né, foi realizada dentro de uma escola estadual aqui de Campo Grande, né, no estado de Mato Grosso do Sul, uma escola em tempo integral, né, mais para frente vou falar um pouquinho sobre ela, e os objetivos específicos, então, identificar os tipos, né, os diferentes tipos de violências presentes nesse contexto formativo, investigar como que essas tensões sociais e raciais impactam os tipos de violências na escola, e verificar, assim, quais os grupos sociais mais vulneráveis, né, vítimas, os mais propensos a perpetrar a violência, né, são os agressores. Bom, na seção 1, eu trouxe os caminhos de investigação científica, né? E nessa seção, eu descrevo os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, que é de natureza qualitativa, né, e documental. A análise dos dados, ela foi baseada na teoria crítica da sociedade, estudos culturais e contribuições da psicanálise freudiana, né? Essas abordagens, elas nos proporcionaram uma compreensão mais abrangente, né, e multidimensional do tema investigado. E, como eu falei, ela foi realizada dentro de uma escola, né, estadual em tempo integral, aqui na cidade, e ela passou pelo comitê de ética, então foi um desafio, porque eu havia colocado na proposta do projeto que eu iria conhecer o campo, iria conversar primeiro com as pessoas, para poder pensar, então, nos instrumentos, pensar no roteiro de entrevista, pensar na elaboração do questionário, e se vocês forem observar no meu anexo, finalmente eu consegui a aprovação da versão 6, porque eles falavam, não, nós queremos saber, antes de você, né, assim, qual o roteiro, qual a entrevista, eu quero pronto, né, eu quero o questionário pronto, eu quero quais os públicos. Então, isso mostra que, às vezes, a metodologia, ela acaba sendo um fim em si mesma, né, enquanto pesquisador, se você pensa em algo formatado da academia para o campo, às vezes esse instrumento ele não vai ser importante, não vai ser eficaz o suficiente. Então, quando eu entrei naquela sala, e o campo me disse, né, olha, tem outras formas de você analisar a dinâmica da violência, né, isso fez com que eu realmente repensasse, né, por mais que com a análise documental eu não precisaria da aprovação do comitê de ética, agora com o ok, o aceite, né, há outras possibilidades, então, de continuar aprofundando e investigando, né, como agora eu posso entrevistar os estudantes, agora eu posso entrevistar os professores e os agentes ali, então, que protagonizam, né, o dia a dia, então, do ambiente escolar. Então, ela foi aprovada no comitê de ética, né, com esse código KAE 554499230000000021, né, versão 6. Bom, a caracterização da escola eu achei importante trazer, porque ela é uma escola localizada no bairro periférico aqui de Campo Grande, ela atende uma população, né, que dentro do projeto político-pedagógico fala que é uma classe baixa, né, e classe média baixa, os familiares, então, desses estudantes recebem em torno de um salário mínimo, né, com auxílio do Bolsa Família, por exemplo, auxílios do governo, e ela tem, enquanto proposta, né, no projeto político da escola, oferecer uma educação integral, inclusiva, o que torna um campo propício para investigar as dinâmicas de violência escolar. É interessante porque ela era conhecida como Clarim Giru, né, até 2017,
era uma escola em tempo parcial, funcionava nos 3 períodos, e em seguida, a partir dessa transição para uma escola em período integral, a partir de um projeto, né, começaram a chamá-la de Escola das Asas, né, e aí vieram essas modificações aí em sua proposta. Ela tem 3 blocos principais, com refeitório, quadras, salas tematizadas. É muito interessante, as salas, elas são tematizadas pela área de conhecimento, então a sala de matemática, né, e os estudantes, eles foram convidados a participar ativamente dessa tematização das salas. Uma coisa interessante que chamou atenção também é que a escola, ela não tem nenhum estímulo sonoro, né, então os estudantes, eles são estimulados a administrar esse tempo de mudança de sala, né, então se eles estão na aula de português, quando muda o tempo, eles têm aula de história, eles têm que sair, né, então a escola, ela tem essa movimentação aí, e o qual a escola fala que foi importante porque diminuiu as pichações, as depredações ali no prédio, né? A nossa amostra, assim, foi dentro das 3 turmas do ensino fundamental 2, do 9º ano, né? A escola, então, começa a atender essa turma, que são 90 estudantes em cada turma matriculada, né? Entre as idades, então, de 13 a 14 anos de idade, porém, há 97 registros, né, nesses cadernos de ocorrências, o que mostra que, né, mais de um estudante, ele acabou tendo, né, registros aí significativos, né, tanto quanto vítimas, quanto como agressores. Bom, por que a gente justifica, então, a escolha desse público dos 9º anos, né? Ela foi considerada que estão em fase crucial da adolescência, saindo do ensino fundamental e se preparando para ingressar no ensino médio. Né, e os critérios de inclusão, eles abrangeram exatamente esse grupo de estudantes que vivenciam um período importante do desenvolvimento psicossocial. De acordo com a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, né, que foi um autor importante que nos fez pensar, essa fase ela é marcada pelo conflito entre identidade e a confusão de papéis. E trata-se de um momento fundamental para a formação da identidade pessoal e social desses estudantes, né? Então, se a adolescência, esse período, esse início, né, de 13 anos, é um período em que os jovens, eles enfrentam essas questões relacionadas à identidade, então ela busca o seu papel nesse grupo, né? E nessa identificação com os grupos, diferente na infância, ao qual esse processo de identificação, de acordo com a psicanálise freudiana, né, ali inicia no conflito edipiano, né, ao qual essa criança ela vai ter um processo de identificação com suas figuras parentais, né, e aí né, a gente pode depois entrar nessa discussão, e nessa transição, esses jovens, eles vão começar, então, a ter um processo de identificação, não mais com essas figuras de referência, né, inicialmente, mas sim com esse seu grupo social. E isso é fundamental para poder até justificar que há uma intensificação, né, nessas atitudes de violência dentro do ambiente escolar, nessa fase que acontece. Eu posso continuar, Christian? Você ergueu a mão? Pode, mas tem mais 5, 10 minutos no máximo. Ui, tá bom. Bom, eu vou falar rapidinho do caderno. Eu trouxe falando sobre qual a conotação que esse instrumento ele é utilizado dentro da escola, né? Como um livro negro, né? O livro preto, que registra incidentes de violência, comportamentos indesejados, né? É um mecanismo de controle e coerção ao qual você vai aplicar, então, punições, né? E conflitos que surgem. Por que a gente justifica a escolha metodológica da categoria branco e não branco, né? Como eu coloquei, a ideia de raça, ela não tem essa base biológica, então ela reflete e reforça as dinâmicas de dominação social, né? De dominação racial.
Na sessão 2, eu vim trazendo, então, uma aproximação, né, que é a personalidade autoritária dentro da versão brasileira, né, que nós utilizamos, né, para ser justo também em falar, nos Assinados por Adorno. Esse estudo clássico, ele vem trazendo o que essa personalidade autoritária é entre os indivíduos, né? Então, a característica como rigidez, submissão, autoridade, intolerância, ambiguidade, como isso se expressa, então, nesse processo dentro do ambiente escolar, né, com esses estudantes de 13 e 14 anos. Eu ia falar bem mais, mas, né, por conta do tempo eu vou acelerar. Então, nessa sessão, eu abordei as intersecções entre antissemitismo e racismo, destacando como ambas as formas de violência são manifestadas, né, e manifestações de opressões, né, que afetam grupos minoritários, e essa análise, ela é baseada tanto na personalidade autoritária e vem com alguns conceitos, né, da psicanálise freudiana. Na sessão 3, então, eu explorei, né, nós exploramos as complexidades dessas tensões, como essas tensões influenciam a violência escolar, e este é um ponto crucial, né, assim, para pensar a tese, pensar a pesquisa, pois revela as raízes profundas das dinâmicas de violência, né, entre esses estudantes. E na sessão 4, as expressões, então, dessas violências registradas nos cadernos a partir dos 9º anos, né? Ele revelou uma predominância interessante de violência entre estudantes não brancos. Os comportamentos violentos muitas vezes refletiam a reprodução de atitudes autoritárias, né, e racistas na nossa sociedade. Alguns dados, né, para a nossa reflexão, assim, 97 registros nos cadernos dos 9º anos, né, e isso dá, então, 29% de registros dos estudantes brancos, 71%, né, dos estudantes não brancos. Os estudantes, então, essas análises mostram, né, que há uma distribuição aí racial, né, significativa entre esses estudantes. Estudantes não brancos, eles foram mais frequentemente vítimas, né, de violência, o que sugere a existência de dinâmicas sociais, né, específicas, influenciadas por essas tensões. Esses dados, eles indicam que a maioria das situações de violência envolve também estudantes não brancos, tanto como vítimas, quanto como perpetradores, né, dessa violência, né, e reforça, então, essa reprodução, né. Bom, os principais achados, né, da nossa pesquisa. Há uma distribuição, então, racial, entre aspas, dessa violência, né? Identificamos alguns tipos de violência, né? Essas expressões de violência, como física, psicológica, sexual, patrimonial, né? E racial, de uma estudante branca chamando o colega não branco de macaco, né? E o que chamou atenção também foram as violências patrimoniais sofridas pelos estudantes não brancos, né? Pegar seus materiais, de esconder, de aparecer em outros lugares, né? E isso mostra, então, essa dinâmica de poder, né? Que influência, né, das tensões sociais e raciais nessas interações violentas. Bom, então eu entro nas considerações finais, né? Falando que a pesquisa ela foi direcionada exclusivamente para os estudantes, né? Após esse incidente específico dessa turma do 9º ano. Este incidente, ele revelou uma dinâmica de tensão e violência, justificando uma análise, né, mais aprofundada, essa tentativa de pensar essas relações de poder e essas tensões sociais e raciais na escola, né. Então, eu pensei, né, nós utilizamos essa abordagem qualitativa, usando os dados, pensando a teoria crítica da sociedade, estudos culturais, né, e essas aproximações aí com Fanon, né, com Freud. A tese, ela propôs que as tensões sociais e raciais, elas estabelecidas na escola, elas são um fator significativo nessa ocorrência e configuração da violência no ambiente escolar, né, e os cadernos de ocorrências nos anos, né, investigados, eles serviram como um instrumento valioso, né, para a gente pensar essa forma. A análise, ela revelou dinâmicas de poder, onde alguns estudantes assumem papéis mais dominantes, enquanto outros são submetidos a papéis de submissão. Essas dinâmicas refletem não apenas relações individuais, né, mas também estruturas sociais que perpetuam desigualdades e marginalização de estudantes não brancos, né. Houve uma predominância da violência verbal e da violência psicológica,
né? E eu trouxe também uma reflexão de como a escola, ela lida com essas consequências das violências, mas também refletir sobre as causas desses comportamentos e a sua contribuição para a reprodução de estruturas de poder e de opressão, né? A análise, ela também revelou uma contradição entre a proposta pedagógica da escola, que visa, então, promover uma educação participativa e dinâmica, né, e a realidade vivenciada, onde as relações interpessoais, elas são marcadas por tensões e conflitos. E essa discrepância, ela levanta questões sobre a efetividade desse modelo educacional, a necessidade de uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas adotadas, né? E aí nós, então, fizemos esse tensionamento, né? E a pesquisa, ela abre novas possibilidades, então, de investigação, né? Para desvelar as expressões de violência na escola. Há limitações, sim, né? Porém, eu vejo essas limitações como também um suporte para ir além, né? Podemos realizar entrevista com os estudantes, ela estava prevista, né? Porém, nós tivemos que recuar para poder analisar esses cadernos. Há a possibilidade de entrevistá-los, então, analisar os dados dos professores, né, conversar com a comunidade escolar como um todo, né. Bom, gente, eu encerro a minha apresentação e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, tá? Muito obrigada.